pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Crianças em Movimento, o seu programa semanal da web, para você que gosta de esportes e do mundo infantil. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, e estarei junto nessa semana com ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Mirim. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Olá, pessoal, que prazer estar aqui hoje nessa série com os Olímpicos. Hoje vai ser um programa incrível, um programa de fã mesmo. Tem aquela coisa assim, né? Todo mundo se lembra num momento muito marcante da vida, sei lá, o World Trade Center. Quem viveu aquela época sabe onde estava. Eu sei exatamente aonde eu estava, com quem eu estava no momento dessa medalha de prata maravilhosa aí, de um nadador sensacional. Então hoje vai ser um programa meio assim de fã para ídolo mesmo. Isso aí, muito importante a gente ter as nossas referências aí, a gente ter e criar os ídolos e cuidar dos ídolos ao longo do tempo. Falando do Rio de Janeiro, ela, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, Marcelo. Olá, Cláudia. Bom, eu já falei deste convidado em vários outros episódios do nosso programa. Então, eis aí o meu ídolo, que eu sempre falo, ele sabe disso, o Ricardo Prado, né? Então, assim, vai ser um programa que eu fã para mim, então, super de fã e também de uma admiradora pelo trabalho dele, que a gente vai... Ele também é multifacetado, o pessoal vai saber isso no programa de hoje. Fiquem de olho. Sem dúvida nenhuma. E para esse programa especial, nosso especial Olimpíadas, nessa semana que começa as Olimpíadas, nada melhor do que a gente poder trazer ele, Ricardo Prado, medalhista olímpico nos Jogos de 84 em Los Angeles. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Pessoal, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui para falar um pouquinho do meu esporte, numa época que só acontece a cada 4 anos, né? Que é quando a gente realmente fica em evidência. Então, obrigado pelo convite e estou à disposição aí para a gente tentar falar um pouquinho de esportes em geral, tentar ver se inspira essa nossa juventude aí a se dedicar ao esporte também, que é uma grande ferramenta de educação. Maravilhoso. E para a juventude que não sabe ou esquece, é sempre bom a gente lembrar, o Ricardo, ele foi medalhista de ouro e recordista mundial no Mundial de Guayaquil, em 82. Também ele tem 7 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 4 medalhas em 83, 3 medalhas em 87. E um dos recordes que ele quebrou durante os Jogos de Caracas, 83, por 20 anos. Aí foi só que estabelecido depois com o Caio Márcio, né, nos 200 borboleta. Então, gente, tem muita história. Nós vamos fazer um programa express aqui, mas muita história e vai, com certeza, inspirar vocês.
você, querida. Aí começando as nossas perguntas para o Ricardo. Então, Ricardo, as Olimpíadas estão chegando aí, né? Você é um olímpico. E como foi? A pergunta já é aquela pergunta de fã. Como foi sua preparação psicológica para nadar uma Olimpíada onde você tinha um favoritismo muito grande, muita expectativa em cima de você, porque era uma Olimpíada que foi de Los Angeles, 84, onde você tinha chance de medalha e toda uma expectativa. Como foi essa preparação psicológica para aguentar essa pressão que tinha em cima de você antes dessas provas e dessa prova de natação tão esperada da medalha? Olha, Renata, não foi, né? Não tinha uma preparação psicológica, né? Eu tinha 19 anos na época, era bastante experiente em natação, era o meu segundo Jogos Olímpicos, e eu realmente estava entrando naqueles Jogos com uma grande esperança de o Brasil ganhar sua primeira medalha, perdão, de ouro na natação, coisa que só veio acontecer depois com o Cielo em 2008. Então, o Brasil tinha tido medalha de prata, medalha de prata, acho que só medalha de bronze. Acho que a minha foi a primeira de prata. Então, eu tinha quebrado o recorde mundial 2 anos antes, era um dos favoritos. Na verdade, ali naquela final, perdão, tinha eu, o italiano, o americano Jesse Vassalo, o canadense Alex Bauman, e mais 2. Lá tinham ali 6 atletas que poderiam ganhar a medalha de ouro. Ia ser uma grande briga ali que vinha sendo construída ao longo dos últimos 2 anos ali, ia todo mundo se encontrar e iam decidir ali quem era o melhor, né? E eu, naturalmente, por ter sido campeão mundial, recordista mundial, atraía muita atenção da imprensa brasileira e tal, então era a grande esperança da medalha de ouro e era lembrado constantemente, toda hora, todo minuto, especialmente quando já estávamos em clima de Olimpíada, naqueles primeiros dias lá onde a gente vai treinar e tal e tal. E não existia naquela época esse lance de vamos blindar o Ricardo, ele não vai falar com a imprensa. A gente era amador, né? Com dirigentes ainda mais amadores, estruturas mais amadoras ainda. Então a gente atendia todo mundo, eu estava constantemente respondendo essa pergunta, me sentia muito pressionado e muito sozinho ali mesmo. E sem nem apoio nenhum de ninguém, nem psicológico, nem nenhum outro tipo de apoio também. A gente mal tinha ali o básico para poder treinar todo dia e, inclusive, era muito longe o lugar onde a gente ficava, eram muitas horas de ônibus para cima e para baixo e tal. Mas preparação psicológica nenhuma. O que eu fiz ali para aguentar esse rojão aí foi lembrar de o quanto eu já tinha passado por situações parecidas com aquela, o quanto eu estava preparado e que ia ser ali, embora eu tivesse consciência de que ia ser talvez a prova mais importante da minha vida, que fosse marcar a minha carreira para o bem ou para o mal, né? Eu tinha plena consciência, eu acho que era realmente a minha chance de ser o medalhista olímpico. Eu fui lá para ganhar a prova e tal, mas o que eu fazia? Eu falava, olha, eu já fiz isso dezenas de vezes, eu estou preparado, é uma prova como qualquer outra, que eu faço isso desde pequenininho, então eu vou tentar deixar isso tudo de fora, subir e nadar minha prova como eu sempre fiz. Né? Esquecer que é uma situação atípica, esquecer da importância dessa prova comparada com as outras, esquecer que o meu país, estou carregando ele nas costas, na esperança de ser um medalhista, e vou pensar só em nadar. Não é fácil, não foi fácil, mas eu acho que eu consegui subir no bloco e dar 100% de mim, e o resultado foi a medalha de prata. Não era bem o que eu queria, mas eu acho que foi um grande resultado, o melhor até então, e certamente, olhando para trás e tudo mais, acho que uma batalha vencida, viu? Foi realmente, talvez, a prova mais difícil da minha vida. Sem dúvida, uma grande prova, uma grande inspiração aí para as outras gerações aí que vieram logo em seguida aí. Claudinha, você, minha querida. Ricardo, você começou muito cedinho, né? E é muito comum, de 4 em 4 anos, de repente, a imprensa elege atletas que, ao longo desses 4 anos, sequer apareceram em qualquer programa esportivo, enfim, e elas identificam essas chances, e aí, quer dizer, chega nesses Jogos Olímpicos e elas cercam esse atleta, como essa história que você trouxe. Nesse contexto todo, qual foi a importância para você de ter tido a experiência anterior de Moscou? Tá, eu fui, então, a Moscou com 15 anos de idade.
Cara, foi importante, mas não foi essencial, né? Eu não sou o tipo de atleta eu não era o tipo de atleta que ficava deslumbrado, e tal, e que teria precisado necessariamente ter participado de uma Olimpíada antes, né? Tudo bem, eu fui primeiros Jogos Pan-Americanos com 14, que é uma mini Olimpíada, fui com 15 nos Jogos Olímpicos, achei legal, me senti à vontade, não fiquei deslumbrado, mas tudo isso contribuiu para que, quando eu cheguei ali aos 19, eu realmente estava bem preparado. Mas não dá para dizer assim que foi essencial ter participado. Você pode ir na sua primeira Olimpíada, se você está preparado, você vai lá e faz, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, me ajudou também, né? Nessa primeira Olimpíada que eu fui com 15 anos, foi interessante porque eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos sozinho para treinar. Eu era um entusiasta de natação, eu assistia a eventos, tinha os meus ídolos, atletas que eu admirava e tal, e a partir dos 13 anos de idade surgiu uma nova geração de nadadores americanos, ali eu tinha 13, né? Que eu comecei a acompanhar, eles tinham 15, 16, 17, e a maioria deles treinava num clube na Califórnia, um clube chamado Mission Viejo Nadadores, numa cidadezinha próximo de Los Angeles ali. E nessa época eu já tinha 2 irmãos mais velhos que nadavam também, que abriram um caminho para mim, que era a Denise e o Fernando, e que tinham conseguido bolsas de estudos e estavam morando e treinando e estudando nos Estados Unidos. Aquele eu sabia que era o meu objetivo final, quando eu ficasse mais velho. Só que a partir de 13 anos eu vi aqueles nadadores nas competições pela televisão e aquilo realmente acendeu um fogo dentro de mim, eu queria ser que nem eles. E aí, aos 13 anos, eu escrevi uma cartinha para o treinador desse clube, que era o Mark Schubert, falando sobre mim, perguntando o que eu precisava fazer para ir treinar com eles. Ele respondeu dizendo que eu era muito jovem ainda, eu tinha só 13 anos, mas que, quem sabe, com 15 anos, se eu continuasse melhorando os meus tempos, eu poderia ir. Então, objetivo, né? Então, foi muito claro para mim. O legal do esporte, que eu acho, ele ajuda você a traçar objetivos, né? Ele te coloca como se fosse num trenzinho, assim. E aí você vai indo, né? Consegue o objetivo, você se mantém no trenzinho. Não conseguiu o objetivo, sai do trem um pouquinho, volta, treina mais, depois sobe nele de novo. E ele vai te levando por um caminho, né? Acho que o legal do esporte é isso, com as regras, com os regulamentos, tudo isso que você vai aprendendo. Então, eu quis subir nesse trenzinho aí para continuar melhorando os meus tempos, me aprimorando, para, quem sabe, com 15 anos, ir treinar lá. Então, próximo aí desses Jogos de Moscou, alguns meses antes, eu consegui a aprovação do treinador Mark Schubert, peguei um avião aqui em São Paulo, não falava inglês, tinha pouco dinheiro, não conhecia ninguém, fui desembarcar lá em Los Angeles, graças a Deus tinha um nadador que eu conhecia lá, um venezuelano que eu já conhecia de outras competições, que também treinava no Mission Viejo, foi me buscar no aeroporto, e aí fui treinar lá e passei a treinar nos Estados Unidos nesse clube que era, assim, considerado o melhor clube do mundo, com os maiores nadadores, todos muito jovens do mundo também. Eu me senti muito em casa ali. Logo que eu cheguei lá, já fui para uma competição, mesmo sem estar preparado, sem dizer que, olha, eu estava lá só há 3 semanas. Então, não dá para dizer que foi o treinamento de 3 semanas que me fez melhorar o tempo. Mas eu melhorei bastante o meu tempo, fiz o índice para ir para Moscou, logo que eu cheguei lá, continuei treinando lá e fui para Moscou. Cheguei em Moscou, era uma competição interessantíssima, com os maiores nomes da natação, aqueles que eu admirava, fora aqueles que eu já treinava junto, né? Mas eu me senti muito à vontade, viu? Eu me senti em casa e eu sabia, eu tinha só 15 anos, eu sabia que todos eram mais velhos, mais experientes, mais fortes, mais uma série de coisas, mas ninguém ali era 2. E o que eu aprendi ali foi o seguinte, cara, o cara que ganhou era igualzinho a mim, mais experiente, mais velho, mais forte, mas não era 2. E eu sabia que eu, voltando para os Estados Unidos, treinando ali, se eu aguentasse esse tranco de treinar e tudo mais, e passar os 4 anos ali treinando, que nos próximos jogos eu teria chance de ser competitivo, porque ninguém ali que eu vi era diferente de mim. Então, a experiência legal de Moscou foi que eu vi que as pessoas são, né, tem mais experiência, mais idade, um pouquinho mais forte, mas todo mundo é igual. Então, se você está bem colocado num lugar onde tem uma boa estrutura e tal, dá para você chegar lá também.
muito bom. Sensacional essa analogia do trenzinho aí. Fantástico, Ricardo. Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa que até hoje a gente vê, e a gente conversa com muitos nadadores, né, que eles acabam deixando as suas cidades natais para buscar outros centros maiores aí de treinamento. Como foi você sair de Andradina, aí, cidade do interior de São Paulo, para você buscar esse treinamento fora, lá nos Estados Unidos? E conta um pouquinho como foi essa barreira, né? Porque é ainda até hoje Certo. uma grande barreira para muitos atletas deixarem aqui. Eu acho que hoje isso ainda é muito comum, porém hoje o mundo está muito mais disponível, né? Você consegue fazer treinamentos que podem ser feitos no mesmo dia na Califórnia, né? Então, hoje com a internet, com os meios de comunicação, o conhecimento é muito mais disseminado. Porém, eu acho que se você é um atleta de destaque de uma cidade pequena, invariavelmente, se você for seguir a carreira e quiser realmente explorar o seu potencial, eventualmente você vai ter que sair, né? Mas para a gente era muito normal, isso lá atrás em Andradina, na década de 70, né? Final da década de 70 e início da década de 80. Eu lembro que desde pequenininho eu fui acostumado a muitas vezes nas férias, passar as férias ou aqui em São Paulo ou alguma cidade do interior, treinando em outros clubes, ficando na casa de amiguinhos que eu conhecia, que eram meus adversários, que nadavam comigo em outros clubes também. Eu lembro de mês de julho, que era frio lá em Andradina, a gente não tinha treinador e a água era gelada, eu vinha para São Paulo, ficava aqui, treinava no Paulistano, treinei em Presidente Prudente, treinei em São José do Rio Preto, cidades da minha região lá. Então, essa mobilidade era muito normal, para mim, era muito normal. E de eu ficar longe de casa, viajar sozinho para treinar assim, né? Então, às vezes minha mãe me deixava, e aí eu voltava de ônibus sozinho depois no final das férias e tal. Então, fez muito parte do meu crescimento como pessoa e como atleta, essa mobilidade toda. E eu digo uma coisa, eu com 9 anos de idade já treinava 2 vezes por dia. Então, embora eu comecei muito cedo, né, que nem você falou, com 3, 4 anos de idade já brincava na piscina, com 6, 7 já comecei a competir, com 9 já treinava 2 vezes por dia. Então, quando eu cheguei na minha primeira Olimpíada com 15, eu não era um garoto de 15 anos com poucos anos, eu já era praticamente, né, um veterano de natação, que é o que eu acho que se espera de qualquer grande profissional. Menos de 10 anos de dedicação à sua arte, você não chega no alto nível, não. Eu acho que no meu caso foi que eu comecei muito cedo e com 15 anos eu já dominava bastante aí a minha arte aí, né? Mas, então, você pegar uma criança e botar para nadar 2 vezes por dia com 9 anos de idade, eu não acho que é nem indicado, né? Eu acho que hoje em dia, inclusive até para se ter uma carreira mais longa e tal, eu acho que as coisas têm que ir com mais calma. Mas nós não tínhamos referência, né? Não tínhamos referência e era como a coisa foi acontecendo e eu fui absorvendo. Mas eu notei também que muitos dos meus adversários, quando eu era pequenininho, não nadaram muito tempo, não. Com 11, 12, 13 anos pararam de nadar. E eu noto que quando eu fui um atleta adulto, eu não tinha nenhum adversário que foi meu companheiro quando eu era pequenininho, né? Então, essa precocidade, para mim, até foi ok. Eu cheguei a bons resultados, tal, mas ela não é indicada, não. E eu olhando para trás na minha carreira, certamente poderia, se fosse repetir, faria muitas coisas diferentes. Sem dúvida. É isso, pessoal. Essa história do esporte, né? Essas transformações culturais, sociais, esportivas que fazem parte aí, né? E serve de parâmetros para nós. Renata, com você, minha querida. Essa sua fala, Ricardo, é muito bacana, porque você é o retrato dos anos 70 e 80, onde não se sabia nada. E eu fui uma atleta dos anos 80 também, e muito volume, muito cedo, né? E parei precocemente. Eu não tive, lógico, o destaque que você teve, mas cheguei a competir nos estaduais, mas a gente para, né? E você trazer isso é muito interessante para essa reflexão e para os pais que estão nos assistindo, os técnicos que estão nos assistindo, os profissionais, vindo de você com toda essa experiência. Agora a gente vai fazer uma transição, né, do atleta para o gestor esportivo que você que eu tive o privilégio de trabalhar na sua equipe sob o seu comando no PAN de 2007, do Rio de Janeiro. Você tem vários eventos esportivos, né, além do PAN e das Olimpíadas de 2016. Como né, estar do outro lado,
né, no maior evento do planeta esportivo, que é uma Olimpíada na gestão. Como é isso? Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma experiência marcante da minha vida. Eu considero que a minha medalha foi uma ou duas. Eu acho que a medalha do Mundial é marcante, a medalha olímpica é marcante, e essa experiência de ter organizado os Jogos Olímpicos no meu país se equivale a essas duas medalhas aí, né? Então foi uma temporada de praticamente 6 anos se preparando, muitas vezes sem as condições ideais, sem as ferramentas necessárias, mas que chegava na hora, era igual você subir no bloco e se expor ali na sua sunga nadando. O mundo está vendo, o mundo espera muito de você. Eu fazia isso em nome dos brasileiros, então eu tinha que dar certo. Então eu considero que foi uma superação também. Eu acho que os jogos em si foram uma superação para o nosso país. Eu acho que ele foi um sonho, né? Durante aqueles anos ali, a gente realmente acreditou que o Brasil era um país preparado, um país que estava no nível de entregar uma Olimpíada, um país líder do mundo e tal. Infelizmente, depois veio uma realidade muito dura que, assim que acabou os Jogos, devastou tudo aquilo. Mas durante aqueles 6 anos ali, realmente foi um sonho que a gente acreditou que a gente fazia parte de um mundo de igualdade, solidariedade, de competição justa, de receber os amigos, né? de ser um host, um país sede, né? E receber as pessoas para competições sadias, né? Então foi o máximo da minha vida ali, mas foi muito difícil, né? Ao mesmo tempo, né? Muitas das nossas entregas nós não tínhamos as ferramentas para fazer isso possível, para que elas fossem possíveis, então a gente teve que se desdobrar, né? Com menos gente do que o necessário, com prazos mais curtos, com menos recursos, mas eu acho que no final, apesar de todo o sacrifício pessoal e também da equipe e do próprio país, né, que fez um sacrifício, eu me vi ali carregando o coração dos brasileiros ali, né? Eram os brasileiros que estavam organizando os jogos através da minha pessoa ali. Então, por exemplo, quando teve aquele... e eu sempre me emociono falando disso. Aquele episódio da piscina verde ali, aquilo para mim foi muito difícil, porque os brasileiros não mereciam aquilo, né? Não mereciam virar piada da piscina verde e tal e tal. Quem estava pagando a conta ali são as pessoas que pagam impostos e que pegam o trem e que vão no BRT lotado. Eles ali mereciam o país deles bem na fita, né? Então aquilo foi muito difícil para mim. Mas foi até um erro, uma coisa que a gente conseguiu contornar, os atletas não foram prejudicados e tal, mas essa experiência de ter subido no bloco para organizar Jogos Olímpicos no meu país foi marcante, sensacional, difícil, dolorosa, mas muito, muito recompensadora. Eu acho que, além das minhas medalhas, é o auge da minha vida. E eu vou te dizer uma coisa, Pradinho. Trabalhar com você é um grande desafio, porque você é exigente, muito exigente. Mas tem uma coisa que é maravilhosa em você. Você tem um bom humor para trabalhar e uma gestão. Estou falando agora como alguém que foi da equipe do Prata, gente. Não agora como fã. Você tem um bom humor e uma humanidade com cada um, porque você sabe, ninguém deixa de ter a sua personalidade. Você consegue trabalhar com personalidades distintas. E assim, a gente se divertiu muito também. Sofremos muito. Eu tenho uma foto, a gente com a olheira aqui, porque os sistemas não funcionavam. E ninguém percebeu, só a gente. Mas assim, eu digo que foi uma experiência que na minha vida de gestora, ter aprendido com você impactou, inclusive, a minha maneira de me relacionar com os meus colaboradores, pela sua competência e exigência, mas uma exigência com muito bom humor, com muito otimismo e respeitando as individualidades. Eu preciso te dizer isso, tá? Renata, muito obrigado. Eu acho que isso aí é fruto de bons líderes que eu tive também. Eu tive alguns treinadores que me impactaram tanto negativamente como positivamente, né? E depois de uma certa idade, né, da vida adulta, você começa
a olhar tudo aquilo e interpretar, né? Da mesma maneira que eu consigo interpretar hoje que eu, com 9 anos de idade, treinava 2 vezes e que isso, para mim, pode até ter sido bom, mas que não é o ideal para ninguém, né? Então, com a maturidade, eu acho que a gente acaba chegando nisso. Muito obrigado pelos seus elogios, não acho que eu mereço tanto assim. Merece. Se a gente lembrar bem, aquela experiência dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no qual você tem envolvida, foi bastante traumática também. Também. Né? A gente tinha episódios ali, tipo assim, eu lembro eu lembro que a gente lidava com a área de movimentação de equipamento esportivo, compra de equipamento esportivo, locais de treinamento, agenda de treinamento. Tudo isso era nossa responsabilidade para 6 mil atletas, e a gente tinha um grupinho ali de 7, 8 pessoas-chave ali. O resto até fazia parte da equipe, mas eram voluntários, eram gente que a gente não podia muito exigir daquelas pessoas, né? Então, eu lembro de uma ocasião onde a ginástica tinha terminado, então tinham 8 caminhões de equipamentos da ginástica que estavam sendo removidos, e a gente tinha, sei lá, 12 outras movimentações que necessitavam desses caminhões. Então, estava agendado para que esse equipamento da ginástica fosse deixado num depósito do Ministério do Esporte, para que esses caminhões fossem liberados e pudessem movimentar os nossos outros materiais para montar outros 12 locais de treinamento. E aí, uma manhã, deu um problema lá com alguém no governo e eles apreenderam esses caminhões. Nós ficamos sem ter como montar 12 locais de treinamento de modalidades que começavam daqui a 2 dias. E essa galera tinha que treinar. Não dá para fazer isso. Não dá para não ter esses locais de treinamento. Então, esses eram os tipos de problema que a gente lidava quando acordava de manhã. Eu já acordava com o coração assim a milhão, né? Enfim, então, eu acho que eu tive bons treinadores, bons líderes, bons professores, e eu tento melhorar a cada dia e tento levar em consideração, e tento tirar de cada pessoa, né, através da maneira com que ela que eu interpreto, o melhor dela, né? E ser exigente não é uma coisa minha, não. Acho que a função exige isso. Exigente. Mas é isso. Claudinha, é com você, minha querida. Então, essas histórias são maravilhosas, né? Porque a gente não tem noção, na verdade, da logística, né? Que envolve tudo isso, né? Enfim. E aí, a minha pergunta é assim: você, nesse papel de gestor, né? No caso aí dos Jogos Olímpicos do Rio, teve alguma experiência tua como atleta em Jogos Olímpicos que não foi bacana e que, na verdade, você tentou evitar que os atletas passassem por ela como gestor, e alguma experiência que foi muito bacana que você falou, puxa, isso daqui vale a pena eu tentar reproduzir? Puxa, essa é uma pergunta tão bacana que eu deveria ter uma resposta tão legal, mas eu não sei se eu tenho, tá? Eu acho que quando eu era atleta, eu acho que o atleta é isso aqui, né? Então, ele tem que chegar lá, tem que ter um lugar para ele aquecer, um lugar para ele se trocar, aí ele volta, ele faz o aquecimento, ele treina, ele volta para a Vila Olímpica ou para o hotel, tem que ter um lugar para ele comer, ele vai para o quarto, ele descansa, depois volta para a mesma coisa assim, né? Eu acho que o que eu procurei fazer foi nada demais, mas tentar facilitar essas poucas ações que eles fazem durante o dia, né? Para que o transporte fosse mais rápido, para que ele não tivesse que esperar quando voltasse lá para comer, para que os horários de refeições fossem mais estendidos. Às vezes o atleta sai das finais, de repente as finais, por exemplo, lá no Rio 2016, por conta dos horários, né, dos principais patrocinadores, as finais começavam às 10 da noite. Elas terminavam a última prova, 00:40, 00:50. Tem atletas que nadam 3.000 metros soltando depois das finais. Isso dá 1 hora nadando soltando. Então, se ele terminou a última prova, que é o revezamento, às 12:40, e aí ele vai lá, pegou o tempo dele, e aí liberaram a piscina, acabou o evento, pode cair na água. Ele vai sair de lá 2 da manhã. Tem transporte para ele? Nossa, sabe que você está trazendo isso? E era uma coisa que eu pensava. Quando finalizava, eu falei, gente, esses caras não vão soltar agora, né? Eles vão voltar nessas condições. Mas tem cara que solta 3.000, né?
Então, tipo assim, às 2 da manhã, ainda tem ônibus para ele voltar para a Vila Olímpica, ele vai chegar lá às 2h30, está aberto o refeitório, ou pode ter, no mínimo, algum quiosquezinho para ele pegar um chocolate quente, uma barra de cereal e um sanduíche, né? Eu acho que foi mais por aí. Infelizmente, não tenho nenhum caso mais interessante, mais bacana assim, mas eu sempre tentei pensar pela ótica do atleta, né? Porque eu sempre queria estar no meu quarto descansando. Eu quero comer rápido, eu quero voltar para descansar. Eu quero treinar de manhã, não quero ficar 12 minutos esperando o ônibus, não quero ficar esperando 20 minutos o ônibus. Não, cara, eu terminei, eu quero estar no meu quarto descansando e eu não quero subir escada e não quero andar. É bem assim também. Eles não gostam de subir escada, porque, cara, né, é só perna de seus braços, cara. Né? Você bota 4 lances de escada para ele subir, ele não, se eu puder, eu evito. Eu vou precisar dessa perna aqui daqui a 2 dias. Né? Então, acho que foi mais nesse sentido aí, tentando tirar toda a gordura possível para que o atleta pudesse estar o tempo todo descansando e preparando para a sua prova. Fantástico. Ricardo, na sua opinião, quais as ações que deveríamos implementar para que pudéssemos ter um maior número de praticantes de natação em nosso país? Olha, ótima pergunta, viu? Inclusive, né, eu não sou só fã desse lance do alto rendimento, medalhas olímpicas, né? A gente acaba... É assim que a gente julga o sucesso do esporte, medalhas olímpicas. Mas eu sou muito mais fã do esporte natural. Eu acho que eu fui um esportista natural. Eu não foi forçando a barra que eu virei um grande atleta, né? Eu acho que eu fui muito privilegiado, porque desde pequenininho eu comecei na natureza ali, por influência dos meus irmãos, e fui seguindo e treinando bastante e tal, mas eu vejo hoje, né, que procuram pular etapas, né? Eu não pulei etapa nenhuma, né? Então eu acho legal a minha experiência. E acho legal o esporte pela ferramenta de educação, pela ferramenta de boa saúde, pela ferramenta de fazer amigos, de estar num ambiente esportivo e pela ética que o esporte ensina, né? Então, natação, por exemplo, eu acho até que é um esporte bem servido. Eu acho que natação é tradição no país, a grande maioria é um país de clubes também, né? Então, a grande maioria das cidades tem clubes, muitas delas têm natação, muitas delas têm projetos sociais também que possibilitam a iniciação da natação. Eu gostaria de ver o esporte mais na escola, né? Que eu acho que é o objetivo de toda pessoa que gosta de esporte e quer ver até o esporte competitivo crescer. Mas eu acho que quem quer ver a juventude, as crianças do Brasil tendo uma vida legal, tem que entender que o esporte tem que estar na escola. Então, embora a natação seja bem servida, nós temos muitos atletas, nós temos um grande número, para desse número tirar aí os talentos e tal, eu acho que a nossa salvação como país é a implantação de um sistema esportivo nacional que tenha um esporte dentro da escola. Esse é o meu sonho ainda. Muito, muito bom. Eu acho que o sonho de muitas outras pessoas que acompanham e que amam o esporte, né? Exatamente. E eu acho lindo também esse lance de Olimpíada, mas a vida não é isso. Isso é o topo da pirâmide, né? E a gente acabou, né, até em vista desses eventos que trouxemos para cá e tal, a gente está investindo direto lá no topo da pirâmide. Isso que eu falo, né, de pular etapas, de forçar a barra, né? Muito dinheiro investido, perdão, no topo da pirâmide e lá embaixo, que é a consequência de tudo isso, né? Daquele grande número de praticantes, você vai aos pouquinhos filtrando, e aqueles que se interessam pela parte competitiva vão subindo e vão se aperfeiçoando, e o topo da pirâmide vira uma consequência natural. A gente não faz isso, a gente identifica meia dúzia ali, joga para cima e joga um monte de dinheiro neles, um monte de recursos para preparar para ir lá e ganhar uma medalha que, no final, não significa muita coisa. Né? Enfim, eu te interrompi. Não, aqui, à vontade, sensacional. Só completou mais ainda aí o nosso pensamento. Renata, com você, minha querida. Vamos lá. Tô falando que o Pradinho é multifacetado, né? Ele também comenta as provas olímpicas de natação. Já faz esse trabalho há bastante tempo. Cara, né? Bastante tempo, desde 95 já. Então, há bastante tempo você tem para quem acompanha, quem consome, né, provas de natação, já escutou essa voz, né, comentando as provas de natação. É ele, gente, é o Ricardo Prado. Então, assim, Pradinho,
Nessas Olimpíadas de Tóquio, você destacaria para nós que atletas da natação para a gente ficar de olho? Tá, olha, vai ter muita coisa boa, né? Se bem que a gente teve as seletivas de cada país, né? Teve a seletiva brasileira em abril, seletiva americana acabou há 10 dias atrás, um pouquinho antes disso a seletiva australiana. Em maio tivemos o campeonato europeu, que é um campeonato muito forte, porque os países europeus são a grande massa de natação ao lado de Austrália e Estados Unidos, né? Então, tipo assim, foi estranho, né? Eu achei que os europeus nadaram bem, quase como se não tivesse tido uma pandemia. Os americanos, que são os reis da natação, eu achei que eles faltou um pouquinho de profundidade, um pouquinho a profundidade não é a palavra ideal, faltou um pouquinho de constância ali. Eles geralmente eram muito bons, primeiro e segundo, os revezamentos muito fortes. Agora eu vi, primeiro eu estava bem, o segundo não tanto. Às vezes os dois, em certa prova, não estavam tão bem. Eu achei que a pandemia chegou a prejudicar um pouquinho aquilo que a gente estava acostumado a ver os Estados Unidos fazerem. A Austrália também, algumas pessoas muito bem, 2 ou 3 atletas muito bem, mas no geral um pouquinho mais fraco que o normal. Então eu não sei muito o que esperar de Tóquio, né? Eu achei que a seletiva brasileira também não foi das melhores, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu achei que todo mundo tinha tido a oportunidade de se preparar bem durante a pandemia, mas os resultados foram um pouco aquém do que eu imaginava. Então, de repente, não foi tão fácil assim quanto eu pensava, né? Eu sei de atletas que treinam todo dia lá sob o braço forte do COB e tal, e eu achei que eles fossem realmente se superar, mas não se superaram. Então, a pandemia realmente está afetando. Agora, em Tóquio, eu acho que a gente pode certamente ficar de olho no americano Caleb Dressel, que é um velocista americano muito capaz, é o melhor nome que surgiu aí desde o Michael Phelps, que já não nada mais, né? Mas é o maior atleta olímpico de todos os tempos, na minha opinião. Bom, pelas medalhas e títulos dele, ele já é isso, né? 23 medalhas, acho que no total, 23 de ouro, não. Nem eu sei, preciso me preparar, inclusive, para a transmissão. Sei que o Michael Phelps acho que tem 23 medalhas de ouro, olha que absurdo, né? Então, ele foi o maior de todos os tempos, ele já não nada mais, fez a sua despedida aqui no Rio 2016, e então, para o lugar dele, não que ele venha para substituir, mas o grande nome, desde que existiu o Michael Phelps, é o Caleb Dressel. Ele é um garoto da Flórida, eu acho que ele tem cerca de 23 anos, 24, nada 50 livre, 100 livre, são as provas do Cielo, onde o Cielo tem o recorde mundial. Ele tem grandes chances de nadar abaixo desses 2 recordes mundiais do Cielo, que são lá de 2009, nada sem borboleta e nada 4 ou 5 revezamentos. Então, o garoto tem chance de sair de lá com umas 6, 7 medalhas. Quantas de ouro? Não sei. Mas tem chance de ganhar uns 3, 4 ouros aí, possivelmente até mais. No feminino tem uma outra americana, que é a Kate Ledecky, que é uma americana que nada provas mais longas, 400 e 800 metros. Já tem umas 6 medalhas de ouro também, foi grande destaque aqui no Rio 2016. Então, internacionalmente tem o Adam Pitt, que é um inglês que nada prova de 100 peito, está invicto há mais de 5 anos, é o único cara nadando abaixo de 56 segundos na prova de peito. Enfim, vai ser um show inesquecível. E do Brasil, cara, a gente tem o Bruno Fratos, que é um grande velocista também, que vai querer estragar a festa do Caleb Dressel na prova de 50 livre. Eu acho que o Bruno tem grandes chances de medalha, que pode ser ouro, prata ou bronze. Mas é uma prova muito traiçoeira também, de repente ele até nada bem, mas fica fora do pódio, como já aconteceu. Mas eu acho que ele é nossa grande esperança de medalha. Na maratona aquática, o Brasil tem a melhor nadadora do mundo, que é a Ana Marcela, que é um ícone dentro e fora d'água, uma pessoa realmente sensacional e vem vindo muito bem. Tenho acompanhado a preparação dela, eu imagino que está ideal ou muito próxima do ideal. Então, acho que ela tem tudo para realmente arrebentar na prova de 10 quilômetros. E fora isso, também no Brasil, o revezamento 4 por 100 livre, que o Brasil já tem uma tradição, tem 4 rapazes aí, todos do Pinheiros, todos muito bons, prova de 4 por 100 livre. E aí eu espero que dos 26 atletas que a gente esteja levando na natação, outros se superem também, cheguem à final e fiquem perto ali de beliscar uma medalha ou tal, enfim. Vamos ver quem que vai superar, quem vai conseguir. O lance lá é o seguinte, cara, a Olimpíadas tem que ir lá e fazer o seu melhor tempo.
né? Nós temos grandes atletas com boas marcas, mas não adianta chegar lá e piorar um pouquinho ou piorar, porque você não vai passar da eliminatória. Tem que ir lá, tem que nadar bem de manhã, tem que chegar na final e nadar melhor ainda. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Aqueles que forem lá bem preparados, prontos para realmente e melhorarem seu tempo, eles vão chegar numa final, que eu acho que é um grande feito, e vão ficar próximos de medalha também, que infelizmente a maneira com que a gente julga é com medalha. Então, vamos ver quantas medalhas a gente vai ter. Isso aí. Então, a partir de sexta-feira, 9 dias seguidos aí de natação, o esporte vai mais sobre medalhas na Olimpíada. Ricardo Prado na Band Esportes comentando aí durante esses primeiros 9 dias de Olimpíada a partir dessa sexta-feira, galera. Cláudia, você, minha querida. Ricardo, nessa tua experiência como comentarista, você lembra de alguma prova singular que te emocionou? Cara, eu lembro sim. E tem muito a ver com a minha identidade, porque eu nadava provas mais longas, né? Prova de 200 e 400 metros. E hoje em dia ninguém tem paciência. Todo mundo só quer saber de prova de 50, querem saber quem ganhou os 50 livre, os 9 segundos do Bolt, né? O mundo As tuas provas eram doídas, né? Era 200 borboleta, 200 costas, 400 metros. E o mundo não tem paciência para essas provas, né? Nunca teve muito, e hoje em dia menos ainda. Mas a minha memória, que eu lembro que eu chorei, foi durante uma transmissão de um Mundial de Melbourne, na Austrália, em 2007, né? O Michael Phelps ainda não era, já era um grande nome, já tinha sido campeão olímpico em 2004, 2007 ali estava um ano antes de Pequim, onde ele foi lá e ganhou 8 de ouro, aquela coisa inigualável, mas ele já vinha muito bem, e eu lembro que na final do 400 metros lá em Melbourne, na Austrália, eu estava comentando pelo Sport TV, e eu notei que na última virada do 400 medley, que é quando a gente já não tem ar, a musculatura está toda corrompida, igual o computador fica corrompido, né? A musculatura toda corrompida, você não consegue nem se esticar. E eu lembro que na última virada do 400 medley, ele ficou assim uns 9 metros embaixo d'água ondulando, segurando a respiração e ondulando. E eu olhei e mostraram a mãe dele chorando na arquibancada. Aí eu chorei também ali, né? Eu achei aquilo assim... não era um ser humano ali, né, fazendo aquilo, era um monstro sagrado de muito mais capaz do que qualquer um de nós, né? Mas ele, na última virada do 400 metros, quando você está mais cansado, ficar quase 10 metros debaixo d'água ondulando, é porque ele realmente era muito fora de série, e aquilo me destruiu ali, chorei igual uma criança, ainda mais quando eu vi que a mãe dele teve a mesma reação na arquibancada. Fantástico, fantástico, pessoal. Pessoal, estamos chegando na reta final do nosso programa, aquele quadro que é muito bacana, 3 perguntas para o Ricardo Prado, ele vai ter apenas 60 segundos para completar aí responder a nossa frase, tá ok, Ricardo? Vamos lá! Ricardo, os Jogos Olímpicos para você representam? Cara, representa um momento ideal na sociedade, onde todo mundo está ali tentando dar o seu melhor, e é uma encenação daquilo que o mundo poderia ser. A gente sabe que na realidade não é tão legal, mas pelo menos durante aquelas 2 semanas ali, a gente tenta fazer com que todo mundo pense daquela maneira. Então, eu acho que é a coisa mais legal que tem no mundo. Bacana. Ricardo, participar das Olimpíadas foi um sonho de família, né? Todos os meus irmãos foram grandes nadadores que se dedicaram, não conseguiram chegar aos Jogos Olímpicos, então eu tomei para mim essa obrigação de representar a família. Então, foi um sonho, e aí eu vi que eu conseguia chegar no pódio, e eu fui atrás, né? E eu fiz isso assim, por mim, pela família e pelo pessoal brasileiro, né? Então, foi um privilégio. Fantástico, fantástico. E para a gente completar esse desafio de 3 perguntas para o Ricardo, se você pudesse escolher somente 3 atletas olímpicos para colocá-los no Olímpico, numa balada, dar aquela pulseirinha VIP para eles, quem seriam esses atletas que você levaria junto com você? Olha, 2 são fáceis. O Michael Phelps, que é o maior de todos os tempos, de todos os esportes, eu acho, né? Olímpicos e tal. Eu acho que o Mark Spitz, que antes do Michael Phelps foi o maior, ganhou 7 medalhas de ouro lá em 72, com 7 recordes mundiais também. Sem dúvida é um desses 3. Agora, o terceiro, eu vou ser mais clichê. Vou jogar o Bolt, né?
que corre com aquela facilidade, com aquele tamanho todo, olhando para trás e com aquela graça e aquele carisma todo dele. Sempre falava em carisma, aquilo me incomodava. E daí? Não estou interessado em carisma, né? Eu quero saber de resultado. O cara é bom, não é? Ele ganha ou não ganha? Sabe, se ele ganha, ele tem que ter a mesma atenção de quem não tem carisma. Mas, através do Bolt, eu vi que o carisma faz diferença. Então, eu acho que é o Michael Phelps, o Mark Spitz e o Bolt. Os três aí. Fantástico, fantástico esse camarote aí, sensacional. Ricardo, muito obrigado por você ceder esse espaço, ceder o seu tempo para você poder nos atender, compartilhar suas histórias. Te desejo muito sucesso aí e muita saúde, meu querido. Olha, obrigado, Cláudia, obrigado, Renata, obrigado a todos vocês, foi um prazer. Precisando, eu estou à disposição. Para falar de natação, falar de esporte, falar de educação, a gente sempre tem que arranjar um tempinho, tá? Então, vamos acompanhar, se possível, pela Band Esportes, torcer pelos atletas brasileiros, pelos nadadores, e vamos absorver bem essa experiência olímpica aí, que eu acho que faz da nossa raça, a raça humana, uma raça um pouquinho melhor, né? Então, grande abraço, se cuidem, a pandemia está forte aí ainda, né? E tomem vacina e vamos em frente. Aí, Claudinha, suas despedidas, minha querida. Ai, gente, foi sensacional, né? É muito bacana, porque, na verdade, a oportunidade da gente ouvir aqui hoje, né? Um campeão não aparece do nada. A semana passada estava com o Alberto Clara aqui, ele estava falando exatamente disso, né? Parece que a cada 4 anos a imprensa se reúne ao redor de grandes atletas e acha que eles caíram do céu. E você traz toda uma história, todo um bastidor aqui. Foi incrível, muito obrigada aqui pela tua presença. Eu vou contar uma história aqui, o Marcelinho e a Renata sabem. Eu me tornei nadadora por causa da sua irmã, da Denise. Ah, tá. Ela me treinou no Ibirapuera e depois ela insistiu, né? Porque ela trabalhava no Paulistano, e aí eu fui para o Paulistano, depois eu fui para o Pinheiros, mas enfim, ela também era sensacional e a gente ouvia, ela contava muitas histórias suas na época para a gente, então você já inspirava a gente naquela época, porque você estava ainda nadando, né? Então, enfim, foi muito bacana te conhecer, estar aqui com você hoje aqui no programa. Super obrigada mesmo pela tua presença. Obrigado. E a Denise foi a grande inspiração para mim. Foi ela quem começou a natação. Ela que saiu de casa para morar fora, para se sacrificar. Foi campeã sul-americana, treinava de madrugada, ia a pé, enfim. Ela é uma grande inspiração até hoje, como pessoa, como profissional, trabalha com natação ainda. Uhum. E que legal, fico contente, vou dar um toque para ela, vai ficar muito feliz. Renata, suas despedidas, minha querida. Bom, muito obrigada, Pradinho. E assim, eu tenho que te dizer, e dizer para todo mundo que está assistindo, eu era criança quando você bateu o recorde mundial e ganhou a sua medalha olímpica, e eu era atleta de natação. E foi muito importante para mim ter um ídolo no meu esporte. E eu acho que é isso que a gente precisa também para as crianças, né? Principalmente para quem está fazendo aí natação. Pais que estão assistindo, treinadores, consumam natação. Falem dos ídolos, contem a história da natação. Isso é muito importante para que a gente permaneça perseverante na atividade, no esporte, porque é muito duro. É muito duro. Mas é muito duro. Eu também treinava 2 vezes por dia. E assim, mesmo hoje sendo um pouco diferente, é duro. A gente perde mais do que ganha, né? A gente tem muito mais frustração. Então é preciso ter ídolos, como eu tive você, Pradinho, na minha infância e durante a minha carreira de nadadora. E depois ter o privilégio de poder conhecer... Gente, não é todo mundo que tem um ídolo e pode conhecer seu ídolo de perto e trabalhar com ele. Então, assim, eu tô muito emocionada hoje aqui. Tá? Assim como eu estive emocionada lá no PAN, quando eu tive que esperar acabar o PAN inteiro para depois falar para você que você era o meu ídolo, tá? Eu segurei minha onda, todo o processo, e hoje eu declaro para todo mundo, é muito importante você ter um ídolo, é muito maravilhoso você conviver com ele e ver que esse ídolo tem uma história que te inspira também para além da piscina. E é uma história que eu quero te agradecer demais e que todo mundo possa, quem não conhece a sua história, nesse programa, seja inspirado a visitar a sua história e a conhecer a sua história. Obrigado, Renata. Fantástico, fantástico. Eu quero aqui deixar, né, registrado que eu espero que a gente, no Brasil, a gente crie um Hall da Fama
para a gente poder eternizar os nossos ídolos, os ídolos do esporte, que nem tem nos Estados Unidos, que acabou de reformar o seu hall da fama na natação, né? Acho que é muito importante. Espero que a gente volte a ter eventos como a gente teve, como eu tive o privilégio de nadar junto com o Ricardo Prado, o revezamento 50 por 50 das Pernambucanas. A gente nadou, isso é muito legal, muito legal. E também de outras provas diferentes, que também já fui até agraciado aí, o Ricardo Prado me premiando aí em 89, galera. Então, isso é muito bacana. Espero que os gestores aí, a gente volte a fazer grandes eventos na natação para que a gente possa potencializar aí cada vez mais, tá ok? E a gente, se Deus quiser, a gente volta semana que vem com mais um Olímpico aqui, para a gente poder falar mais sobre Crianças em Movimento. Crianças em Movimento, seu programa semanal da web para você que gosta de esportes e de crianças. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!